Bom dia, pessoas lindas! Hoje nós vamos iniciar o nosso canal Conselho Se Fosse Bom Não Se Dava, dando sequência no assunto que a gente não terminou ontem, né? Que é sobre a autoestima, né? Hoje eu vou falar mais teoricamente, né? Ontem eu dei vários exemplos sobre, né, como entender quando você está com baixa autoestima, né? Como que é a autoestima, né? A importância da autoestima, né, para nossa vida social, pessoal, né, no geral. E hoje eu vou começar falando sobre o que é a palavra autoestima, né? A palavra auto, ela está relacionada a você mesmo. É como se ela fosse a tradução da palavra selfie. Sabe quando você vai falar, eu vou tirar uma selfie? Aí faz assim, né? Selfie significa você mesmo, né? Eu mesmo. Então, vou tirar uma foto de mim mesmo. Pronto. Né? Então, auto, ela é relacionada a você mesmo, você sozinho, né? E a palavra estima, ela está relacionada a sentir. Não se ouve muito o uso da palavra estima. Você ouve a palavra estima mais quando você tá num velório, por exemplo, que as pessoas falam, estimo sua perda, né? Estimo muito meus sentimentos, né? E aí, né, mais nesse contexto, porque estima, ela está relacionado a sentir. Ô, bebezinha, fica aqui, tá? Do lado. Ela quer aparecer, né? Mamãe, quero aparecer, mamãe. Quero aparecer também no vídeo. Também quero, mãe. Também quero aparecer no vídeo. Oh, meu Deus. Pronto, né? Então, quando eu junto as duas, eu estou querendo dizer o quê? Que autoestima significa sentir por mim mesmo. Eu mesmo sinto. Ui, Salim, meu filho. Ô, Jesus. Hoje tá animada aqui em casa um pouco. Ê, lasqueira. Tá bom. Salim, isso aqui não é pra fazer carinho, não, filho. Quer receber carinho da barra da câmera, fica esfregando. Agora voltando. Então, a autoestima significa eu mesmo sinto. Ou eu sinto por mim mesmo, né? E eu acho que isso já deixa bem claro, né, sobre tudo que eu disse ontem, da importância de você se valorizar, de você valorizar o seu trabalho, de você valorizar o que você faz dentro da sua casa, não ficar esperando pelo outro, né? Porque quando você sente por você mesmo, você não precisa que o outro, esperar o outro sentir, né? Que nem muitas pessoas falam, eu não gosto que sintam pena de mim. Mas quando você tem baixa autoestima, é isso que você tá esperando. Você tá esperando do outro. Você mesmo não tá sentindo por você. Você tá esperando que o outro sinta. E quando a gente depende do outro, a gente cria expectativas. E quando o outro não corresponde a essa expectativa, a gente fica frustrado, a gente fica deprimido. E como eu falei ontem, baixa autoestima, excesso de frustração, né, causa ansiedade e depressão, né? Pra falar pra vocês, né, vou fazer um relato aqui pra mostrar que eu falei ontem que eu sempre fui uma pessoa que teve muita autoestima. Isso não é mentira, né? Quem conviveu comigo aí ao longo dos anos sabe. Mas quando eu era criança, na época da escola, quando eu tava mais ou menos na 5ª série, eu comecei a sofrer bullying. E eu sofri bullying da 5ª série até a 8ª série, que foi quando a minha mãe teve que ir na escola e fazer uma, né, ameaça à gestão, falando que ia começar a fazer boletim de ocorrência por conta das agressões verbais, e eu cheguei até a sofrer agressão física, né, por conta disso. Só que eu nunca me deixei abater por causa do bullying. Naquela época não era bullying, na verdade é uma coisa que eu falo, né? Quem viveu nos anos 80 e nos anos 90 eram as décadas sem lei. Nada era errado. Tudo era comum, tudo era fase, era coisa de criança, era coisa de adolescente, nessa idade é assim mesmo, né? Não existia bullying. Bullying é uma coisa nova. Bullying é de 20 anos pra cá, menos de 20, acho que uns 15 anos pra cá que começou a existir o bullying, né? Mas, né, vendo no contexto de hoje, né, aquilo que eu passei na minha infância seria hoje considerado bullying, né?
Ah, mas que tipo... Às vezes eu falo pras pessoas que eu sofri bullying, as pessoas olham pra mim e falam, você? Você não é o tipo de pessoa que sofre bullying. Pois é. Existe uma coisa, existe uma relação entre você sofrer o bullying e você aceitar o bullying. Porque quando a pessoa faz o bullying com você, você não tem o que fazer. O problema não é seu, o problema é da pessoa. Agora, depende de você aceitar o bullying que a pessoa tá fazendo ou não aceitar. E é aí que você percebe se a pessoa tem autoestima ou não. Entendeu? Eu nunca aceitei o bullying que faziam comigo. Eu sofri muito bullying. Foram 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. 4 anos sofrendo bullying. Depois eu tive 2 anos de sossego. Depois eu tive mais 1 ano. Já no 3º ano do colegial, as pessoas ainda fazendo a mesma coisa. Eu ficava olhando para aquela gente assim, aí eu já tinha um nível de maturidade tão superior que eu olhava e falava assim, meu, esse povo ainda tá amarrado lá na 5ª série, velho. A gente tá já no 3º ano. E eu tenho certeza que se eu encontrar com essa gente na rua hoje, eles ainda vão falar a mesma coisa. Depois de 30 anos, quase 20 e poucos anos. Mas enfim, né? O problema da pessoa que faz o bullying é dela mesma, não é seu. Qual que era o bullying que eu sofria? Porque as pessoas ficam indignadas que eu sofria bullying, né? Eu sou uma pessoa muito linda, né? Vocês veem aqui a minha carinha, né? Tá assim, né? Um pouco, tá, né? Desgastada, né? Também já vou fazer 40, né? Tem 2 filhas pequenas, né? Ninguém é perfeito, né? Como eu vi uma frase do Alexandre Nero esses dias, ninguém fica bonito pra sempre, só o Fábio Assunção, né? Então, né? Todo mundo envelhece, todo mundo, né? Mas quando eu era pequena, que eu tinha uns 10 anos, né, que era na época que eu sofria bullying, 10, 11 anos, eu era muito magra. Muito magra. E eu era pequena. Pequena eu sou até hoje, né, não cresci muito, mas eu era pequena pra minha idade naquela época, né, em vista dos meus coleguinhas. Então eu era pequena, magra, e a minha carga dentária da parte de cima, ela era pra frente, ela era assim, ó. Sabe? E os dentão, era dentão mesmo, né? Então, às vezes, dependendo de como que eu ficava, né? Com aquela cara de sonsa que eu tinha, eu ficava assim. Né? Mais ou menos, né? E esses dentes, eles eram grandes. Quando eu usei 8 anos o aparelho pra corrigir, né? A carga dentária e tal. E esses dentes teve que ser cerrado um pouco, porque eles eram uns bitalão assim, né? Ficava mesmo saindo um pouco pra fora, né? Tipo da Mônica. Mas os meus colegas não me chamavam de Mônica, né? Ia ser fofinho até se eles chamassem. Olha, Mônica. É que eu não dava pra falar que Mônica porque eu era magra, né? Talvez se fosse hoje, eles iam preferir chamar de Mônica, né? Mas de que eles me chamavam? De rata. De ratazana, né? E era esse o apelido que eu tinha lá na escola na época, né? E aí, eles ficavam me chamando de rata, o tempo todo, fazendo piada, sabe? Então, às vezes, quando eu chegava na sala, aí vinham as conversinhas de acionar as ratoeiras, cuidado que a rata chegou, sabe? Só que eu sou terrível. Desde aquela época, sempre fui. Quando eu falo para as outras que eu sou terrível, porque eu sempre fui terrível, já nasci assim. Então, eu não deixava isso me abater. Eu gostava? Não, eu não gostava. Eu ficava triste? Sim, eu ficava triste. Por quê? Porque era humilhação pública. Eu chegava na sala, eles falavam alto pra todo mundo ouvir. Não era uma coisa que eles iam falar aqui no meu ouvidinho. Né? Eu ficava chateada, eu me sentia ofendida, eu me sentia desrespeitada, eu ficava triste. Aquilo me magoava, com certeza. Só que, como eu tinha autoestima, eu não deixava tudo isso me abater. Então, quando eles começavam com umas piadinhas, eu sempre respondia. Ah, rata é sua mãe. Às vezes eu chegava, tinha uma que era bem de baixo, né? Aqueles, às vezes, que quando eu chegava, falava assim, ai, quem trouxe queijo? Atraiu a rata. Aí eu falava, foi sua que você não lavou direito ontem. Né? Eu falava mesmo, desse jeito. Daí pra pior tinha coisa, né? Falava, E aí depois o que acontecia? Eu tinha que sair fugida pela casa da caseira, porque
Senão eu ia tomar um cacete na rua, né? E eu não queria apanhar, né? Mas foram muitos anos assim, né? Mas independente disso, eu nunca me deixei abater. Porque eu sempre tive autoestima. Porque eu sempre sabia que eu não era aquilo. Porque eu sempre me achei bonita e eu sempre falava, vocês estão com inveja porque eu sou bonita e vocês é feio. É desse jeito, coisa de criança, né, gente? A gente fala essas coisas mesmo, né? Mas eu sempre tive esse pensamento. E eu nunca me deixei abater. E aí que você entende que quando você tem baixo autoestima, o que significa a palavra baixo? A palavra baixo, ela está relacionada a pouco, né? Então, por exemplo, quando você vê lá no mercado, preço baixo, quer dizer o quê? Que tá barato, que diminuiu, né? É uma coisa pequena, é mínima, né? Tá com baixo desempenho, tá com baixo rendimento. Por quê? Porque é pouco, né? Então, baixo está relacionado a pouco, a mínimo. Então, quando você tem baixo autoestima, você está dizendo que você cuida pouco de você mesmo, que você sente pouco por você mesmo. E quanto menos você sente por si mesmo, mais as pessoas se aproveitam. Porque o que mais existe na face da terra é gente aproveitadora. Por exemplo, mulheres que vivem em relacionamento abusivo. A culpa é delas? Não, a culpa não é delas. Mas elas vivem nesse relacionamento por quê? Porque elas têm baixa autoestima. Elas dependem do outro. E quem é esse outro? Um ser humano abusivo que está se aproveitando delas por causa disso. Entendeu? A criança sofre bullying na escola. Por que a criança sofre com o bullying? Porque sofrer bullying é uma coisa, sofrer com o bullying é outra, como eu expliquei, né? A pessoa que faz o bullying, isso é problema dela mesma. Você aceitar o bullying, aí já é problema teu. Porque aí você tem a escolha de aceitar ou ignorar. Entendeu? Então, a pessoa que aceita o bullying é uma pessoa que tem baixa autoestima. Ela depende do outro. Então, quando o retorno do outro é negativo, ela se reprime, ela sofre, ela se recolhe, aí ela entra em depressão, começa a ter ansiedades. Por quê? Porque ela tá fazendo pouco por ela mesma, ela tá sentindo pouco por ela mesma. Ela está dependendo do outro. Sabe, eu sou professora e eu sempre, né, são 19 anos na área da educação, mas tem 2 anos que eu tô na educação infantil e às vezes a criança vem, professora, fulano não quer ser mais meu amigo. Aí, em vez de eu chamar o colega, né, vem cá, fulano, por que você não quer ser amigo? Tem que ser amigo sim, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não, eu não faço isso. Sabe o que eu faço? Eu olho pra minha criança e falo assim, olha o tanto de outras crianças que tem pra você brincar. Se ele não quer ser seu amigo, com certeza tem outras crianças mais legais ainda que vão querer ser. Eu estimulo a minha criança a não depender do outro. Mas ela tem mais afinidade com aquela criança. Tudo bem, ela tem mais afinidade com aquela criança. Só que aquela criança também tem o direito de não querer ter afinidade com ele. Ou de, naquele momento, não querer brincar com ele daquilo que ele tá brincando. Lembra do que eu falei? Que você não precisa ir num lugar onde você não gosta, ou que tem pessoas que você não gosta só porque os seus amigos vão estar lá. É a mesma coisa. A criança também tem o direito. Não quer dizer que ela não goste dessa. Quer dizer que naquele momento ela quer brincar com outras crianças de outra brincadeira. E essa criança precisa entender isso desde nova, desde cedo. Pra quê? Pra não começar a desenvolver baixa autoestima. Ela tem que entender que ela é uma criança legal e que ela pode brincar com outras crianças que também estão lá, porque não tem só aquela. A gente pensa que não, mas desenvolver a autoestima começa na educação das crianças. Começa de pequeno. É como você orienta o seu filho. É como você mostra as coisas, é como você ensina para o seu filho. Você ensina o seu filho a ser autodependente ou você ensina o seu filho a sempre depender dos outros? As minhas filhas são autodependentes. Elas sabem se virar muito bem sozinhas. E quando eu falo se virar sozinhas, eu não tô dizendo que se alguém fazer bullying com ela, tem que ir lá e quebrar a cara da pessoa, não. Não tá ensinando a criança a ser violenta. Você tem que ensinar pra criança que ela é melhor do que aquilo. Ai, me chamou de feio.
Eu não vou chamar o outro colega pra falar, por que você chamou ele de feio? Não pode chamar de feio, pede desculpa. Não, eu vou virar e falar assim, você é uma criança feia? Ela vai falar, não. Eu falei, então, você é uma criança linda. Então, se eu te falar que você é feio, não liga, porque é mentira. E assim, a gente vai alimentando a autoestima da criança. E aí, quando ela crescer, ela vai ser um adulto com autoestima, né? Eu não tive ninguém que ficou alimentando a minha autoestima quando eu era criança. Eu alimentei minha autoestima sozinha. Deus que me alimentou com a minha autoestima, né? Eu e Deus, né? Graças a Deus, que ele já sabia tudo que eu ia passar e falou, deixa eu dar bastante autoestima pra essa menina pra ela poder dar conta, né? Mas hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? De dar autoestima, de alimentar a autoestima das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos, né? Para que eles cresçam já crianças com autossuficiência, né? Com autoestima, sem depender do outro. Ai, Rosana, mas eu fui que nem você. Ninguém alimentou a minha autoestima quando eu era criança e hoje eu sou um adulto sem autoestima. O que que eu faço? Muito simples. Procura ajuda. Vai se tratar. Um psicólogo, uma terapia, entendeu? Porque a baixa autoestima, ela é tratada com... Deixa eu desligar a cobrança aqui, peraí. Isso. Ela é tratada com terapia, entendeu? Você precisa fazer terapia para você começar a se aceitar, aceitar quem você é, se aceitar como você é. Independente do corpo, independente do cabelo, da aparência. Gente, eu sou assim o tempo todo. Quem me conhece sabe, eu não uso maquiagem, sabe? Eu só não sei assim, vou num casamento, vou numa festa, uma coisa assim, tal. Mas dia a dia, não nada, eu não passo nada. Minha cara é assim, ó, limpa, lavada, sabe? Eu sou desse jeito, eu uso desodorante, mas eu não tenho hábito de usar perfume, sabe? Eu me sinto gata, sim. Meu marido que me perdoe, mas eu ainda acho que sai na rua e atrai muitos olhares. Tô enganada? Posso estar. Mas é o que eu acredito. E é isso que você tem que pensar. Entendeu? Que independente de como você for, como você estiver, você vai sair na rua e vai atrair muitos olhares. Eu acho muito top quando eu tô na rua, assim, tô no metrô, tô andando pelo lugar e eu vejo uma pessoa com a roupa maior esquisitona. Meu, top de linha, velho. Aquela pessoa tá literalmente vestida pra ela. Não interessa o que os outros estão pensando. Entendeu? Ela tá se vestindo pra ela tá do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. E se o povo vai achar bonito, se o povo vai achar feio, cada um que se dane com seus problemas. E aí, é sobre isso. É sobre isso. É sobre você se vestir, você ser do seu jeito, entendeu? E o que as pessoas vão achar a seu respeito é problema deles. Agora, o que você vai achar, vai fazer com que eles pensam a seu respeito é problema teu. E aí eu vou te dar um conselho. Pega tudo de ruim e joga no lixo. E é esse o conselho de hoje. Alimente a sua autoestima você mesma. Não espere alguém fazer isso. Se elogie, se ame, se valorize, se cuide, tá? E não espere elogios, não espere presentes, não espere palavras bonitas, entendeu? Eu tenho um hábito, eu dou presentes pra mim mesma, eu dou presente de aniversário pra mim mesma, eu dou presente de Dia das Mães pra mim mesma, eu dou presente de Dia dos Namorados pra mim mesma, eu dou presente de Natal pra mim mesma, toda época eu dou, ovo de Páscoa eu dou pra mim mesma, eu não fico esperando ninguém me dar. Eu compro e dou pra mim mesma. Compro o que eu quero, no valor que eu quero, no valor que eu posso, o que eu tiver precisando. Eu sei do que eu gosto, entendeu? E se o outro me der, legal. Mas se o outro não me der, não vai fazer diferença. Então esse é o conselho de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu sei que foi um pouco longo, nossa, 20 minutos ontem, 20 minutos hoje, misericórdia. Né? Eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos de 10 minutos. Mas é que tem assuntos que rendem, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curta lá o nosso canal, divulguem, dê o joinha,
Assim, coisa lá os sininhos para todos os dias você receber a notificação do nosso vídeo, poder rir um pouco, poder se distrair um pouco, poder refletir um pouco, porque a ideia do canal é essa, tá bom? Um super beijo e até amanhã.